Jalile, um beijo pra você, bem-vinda. Obrigada, Glaucia. Bom dia para você, aos amigos do estúdio. Fã de esporte, o Palmeiras estreou com vitória na temporada, venceu a Portuguesa por 1-0 no Canindé, mas agora já tem clássico, se prepara para encarar o Santos nesta quarta-feira, às 7h30 da noite, jogo na Arena Barueri. Primeiro clássico do ano para o Palmeiras, primeiro clássico desse Paulistão e primeiro jogo do Palmeiras como mandante na temporada, que não será no Allianz Parque, porque o Allianz passa por uma troca no piso sintético. E para essa partida é importante a gente atualizar o fã de esporte, em especial, claro, o torcedor do Palmeiras, em relação à condição física de alguns jogadores. O Vitor Roque ainda deve ser preservado. Ele teve uma entorse leve no tornozelo durante um jogo treino. Ontem fez parte do treinamento com os companheiros, também fez algumas atividades individuais, mas ainda deve ser preservado. O lateral esquerdo, Jeff Tess, sentiu o músculo posterior da coxa na partida contra a Portuguesa, precisou ser substituído, depois teve diagnosticado um edema na coxa. Por isso, também não deve ficar à disposição para o clássico. O Kelvin, que foi o substituto imediato na partida do final de semana, ou o Piquerez devem ocupar a vaga. Já o Flaco Lopes ficou de fora do jogo contra a Portuguesa por conta de uma gripe, mas ontem treinou normalmente, deve ir a campo contra o Santos, inclusive com possibilidade de ser titular. Já o Facundo Torres, o próprio Palmeiras divulgou que teve uma lesão muscular na coxa. A apuração do Daniel Bocato é que não se trata de uma lesão séria, ele deve se recuperar no prazo normal mesmo para esse tipo de lesão, que é em até um mês. Lembrando que o Palmeiras ainda não pode contar com o Paulinho, Lucas Evangelista, Figueiredo e Felipe Anderson, todos seguem no departamento médico. A expectativa, Glaucia, é que para essa partida de quarta, o Palmeiras entre em campo com um time um pouco menos alternativo do que aquele que venceu a Portuguesa no Canindé. Entrou em campo com muitos meninos, inclusive um deles marcando o gol da vitória, o Luigi, mas nessa quarta, até por se tratar de um clássico, a tendência é que o Palmeiras não vá com força máxima, mas vá com um time um pouco mais perto do seu time ideal. Volto com vocês, Glaucia. Obrigada, Jalile, trazendo as informações do Palmeiras aqui pra gente também. Vamos fazer mais uma pausa no nosso Sport Center, Gustavo Hoffmann, que teremos nesta sequência, meu amigo. Jalile Elias chegando mais uma vez aqui com a gente, trazendo as informações do time de Abel Ferreira. Bem-vinda, Jalile. É isso, Glaucia. O Palmeiras, então, que estreou com vitória na temporada, estreou contra a Portuguesa, venceu no Canindé por 1-0 com gol do menino da cria da Academia Luigi, e agora se prepara para um clássico, vai jogar contra o Santos nesta quarta-feira, às 7h30 da noite, jogo que não é de mando do Palmeiras, mas que não será no Allianz Parque, porque o Allianz passa por uma troca no gramado sintético, por isso a partida será realizada na Arena Barueri. E a gente tem que, mais uma vez, atualizar o fã de esporte, atualizar o torcedor do Palmeiras em relação à condição física de alguns jogadores importantes. Tem notícia boa, tem notícia ruim. O Vitor Roque ainda deve ser preservado. Ele teve uma entorse no tornozelo, ficou de fora do jogo contra a Portuguesa. Essa entorse foi sofrida durante um jogo treino. Ele deve ser preservado mais uma vez, então deve ser desfalque. O Jefté, lateral esquerdo, foi titular na partida contra a Portuguesa, mas acabou sentindo o músculo posterior da coxa, depois teve diagnosticado um edema na região, por isso também deve ser desfalque. O Kelvin ou o Piquerez devem assumir a vaga. A boa notícia para o torcedor do Palmeiras é que o Flaco Lopes, que foi ausência no jogo do final de semana por conta de uma gripe, se recuperou desse quadro gripal, treinou normalmente com o restante do grupo e deve ser titular no clássico desta quarta-feira. O Facundo Torres, o próprio Palmeiras divulgou que tem uma lesão muscular na coxa, também não deve atuar. Lembrando que o Palmeiras tem alguns jogadores que já estão há um tempinho no departamento médico e seguem em recuperação. Paulinho, Felipe Anderson, Lucas Evangelista e Figueiredo, todos seguem em recuperação no departamento médico, ainda são desfalques do Palmeiras. A expectativa é que o Palmeiras entre em campo com um time menos alternativo do que aquele que venceu a Portuguesa no Canindé, uma vitória apertada, uma vitória suada. Claro, trata-se de um clássico, então o Abel vai aproveitar melhor suas principais peças, não vai com força máxima, até porque a ideia do Palmeiras para esse começo de temporada é administrar possíveis riscos e também preservar fisicamente o seu elenco nesses primeiros jogos do Campeonato Paulista, mas primeiro clássico do ano, primeiro clássico desse Campeonato Paulista, nessa quarta, Palmeiras e Santos na Arena Barueri. Glaucia. Boa, Jalile, segura aí, a gente já fala também de Santos para esse clássico de quarta-feira, e vai ser muito isso para quem consegue administrar elenco, né? Para quem tem até peças, né, Mari? No Palmeiras, acho que dá para o Abel fazer bem isso, ainda tem alguns problemas de lesão, jogadores voltando aos poucos e tal, mas ele consegue nesse início de temporada fazer uma gestão ali de elenco, ainda montar um time mais forte, mais competitivo. Acho que dá para ele se dar esse luxo, que nem
todo mundo tem. Exatamente. O Abel, ele ainda carrega muito do que aconteceu em 2025, né? A gente já viu nas duas oportunidades que a gente teve de ouvi-lo agora em 2026, ele resgatou um pouquinho do que aconteceu ainda em 2025, e isso me gera dúvida de como que o Palmeiras vai encarar o Campeonato Paulista, de retomar essa condição de vencedor, deixando os principais rivais para trás, já com uma sobra, ou se, entre aspas, tudo bem esse título não acontecer como não aconteceu na temporada passada, e aí sim essa força máxima de Campeonato Brasileiro que já encabala com o Campeonato Paulista. Então, eu tô nessa dúvida de como que vai ser interpretado esse Campeonato Paulista pelo Palmeiras. Eu acho que tira um pouco a responsabilidade do Palmeiras e do Abel Ferreira nesse Campeonato Paulista. O que tira a responsabilidade é justamente o Campeonato Brasileiro e a importância de você começar forte um Campeonato Brasileiro que você vai disputar ponto a ponto com o Flamengo até o final. Então eu vejo muito dessa maneira. Agora, a gente sabe que a gritaria no Palmeiras é sempre muito grande por parte da torcida. Os clássicos de início de ano pesam muito. Os clássicos pesam muito, e essa quarta-feira já é uma final para o Palmeiras, ainda mais jogando não em casa, mas como mandante. Então, assim, eu acho que tira um pouco o peso, mas é certo que se chegar nas rodadas finais do Campeonato Paulista, ali na fase de mata-mata, né? No caso mata e na final mata-mata, perder o título paulista, seja Palmeiras, seja Corinthians, Santos ou São Paulo, perder sempre traz problema. Você falou de um São Paulo, né, que esse espaço curto parece que nem virou o ano. O Palmeiras também pegou, né? A gente viu o Abel na primeira coletiva ali pós-jogo contra a Portuguesa, chegou todo, tava com saudade de vocês, brincou com a turma da imprensa e tal, mas dali a pouco ele já colocou toda a mágoa das críticas de 2025, do que não virou, do que foi cobrança e tralalá, já colocou tudo pra fora, já veio no desabafo, então ficou ainda muito Passou isso, rápida né? saudade. Já. Só acho engraçado que... Mas enfim, sim, ele traz, né? São mágoas de uma temporada que não saiu exatamente da maneira como ele planejou. Pois é, e aí ele trouxe tudo isso também já nessa cobrança, porque também se colocou nesse patamar, né? De briga por defender tudo. o próprio sucesso. Avante palestra! Se vocês gostaram desse canal, a notícia do Verdão sempre atualizado, comente e segue se você não é inscrito. E assim, sempre aqui tem notícias do Verdão nesse canal. Avante palestra! Vamos